Eu gosto muito da palavra emancipar. E o saber ampliado é aquele que tem a intenção de fazer com que nós sejamos livres, responsáveis e, ao mesmo tempo, colaborativas e colaborativos no que fazemos. O mais gostoso é a origem da palavra, né? A palavra emancipar, na origem, significa tira a tua mão de mim. Tira a tua mão de mim. Ex manus capere. A ideia de ex, que é para fora, manus, que é a mão, né? E capere, que é de capturar. Emancipar significa quase que dizer larga deu. Tira a tua mão de mim. Isto é, não que eu não deva ser também educado, formado, mas não me domine. Eu não sou propriedade daquilo que eu tenho que ser proprietário. Há um grande pensador carioca que eu cito com frequência nos livros, nos trabalhos e também nas palestras, que é Milor Fernandes. Milor Fernandes, um carioca multi-escritor, desenhista, alguém que foi tradutor. Ele usa uma expressão muito simples, que é especial. Ele dizia: o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuída por aquilo que você possui, não seja propriedade da tua propriedade, não seja serva daquilo que você tem que ser senhora ou senhor. E uma das coisas que não pode nos possuir é exatamente nesse magnífico mundo que o Pedro aqui apresentou, que é encantador, sedutor, mas que também pode ser manipulador, também pode ser driblador, também pode ser desviador, que não retire de nós, mulheres e homens em qualquer lugar, a nossa autonomia, a nossa antecipação. Nesse sentido, é preciso que a gente não perca a capacidade de pensar mais e melhor. Mais e melhor com a nossa cabeça, com a nossa força, com a nossa inteligência, com o desejo de construir uma vida que seja benéfica para todas e todos. No dia 20 de maio, nós temos uma lembrança de um pensador francês que faleceu em 2005, exatamente nesse dia, um filósofo chamado Paul Ricoeur. Paul Ricoeur era um dos grandes pensadores no campo também da ética. E Paul Ricoeur tem uma definição sobre ética que eu acho que vale demais. Ele dizia: a ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. A ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. Isto é, vida boa, a vida em que a carência tem alternativa, o desespero tem caminho, o sufoco tem possibilidade de escape. Tudo aquilo que faz com que nós tenhamos decência na nossa convivência. Vida boa para todas e todos, em instituições justas. E uma instituição justa é aquela que auxilia que essa vida boa, de fato, ela seja para todas e todos. Na família, na escola, na empresa, nos governos, nas instituições, nas igrejas. Uma das coisas mais importantes é que quando se fala em saber ampliado, é aquilo que abre a tua cabeça e a minha, que a gente não fique limitado ou limitado apenas a ser conduzida, a ser conduzido. Pedro lembrou aqui a ideia do gado. Quem aqui é do interior? Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, embora viva em São Paulo, na capital paulista, há 54 anos. Quem aqui viveu, né, na roça sabe também o quanto que você pode conduzir, né, o gado. Quem conhece sabe. A gente é capaz, inclusive, de fazer com que o gado imagine coisas que não tem. Quem aqui conhece bem o boi sinueiro, né, que você, desde pequeno, faz com que dois garrotes sejam atrelados um ao outro por alguma coisa que os amarre, e eles aprendem a andar para lá e para cá e para lá, aquilo grudando, uma espécie de canga. Depois que eles crescem, você tira aquilo, e eles continuam andando grudado para lá e para cá, mesmo que a canga não exista mais. De tal maneira foram condicionados. Vocês se lembram de uma história antiga e verdadeira? Como é que você, nos tempos passados, era capaz, por exemplo, de ir até um circo, no tempo em que os circos, eram os outros tempos, tinham animais não humanos, que era um tempo em que a gente até gostava, mas sabia, hoje se sabe, que era cruel manter animais não humanos em circos. Mas houve uma época em que se fazia isso. E uma das imagens mais fortes que eu tenho do circo,
e que sempre ela era um pouco entristecida, você também talvez tenha vivido isso em algum momento, era o elefante, que ficava do lado de fora, pelo óbvio no tamanho, um elefante imenso com toneladas, preso por uma corrente, numa estaca, num toquinho desse tamanho. Você fica imaginando como é que ele não saía dali. Afinal de contas, pela força que ele tem, se ele puxasse, ele derrubaria o circo inteiro. No entanto, como é que se consegue que ele ficasse, você lembra? Grudado numa estaca, fazendo esse movimento o tempo todo, numa estaca minúscula. É que quando ele era pequenininho, você lembra dessa história, ele foi amarrado bem forte, puxou, não saiu, puxou, não saiu. Ele cresceu um pouco, puseram, né, uma corrente mais pesada, ele puxou, não saiu. Uma hora ele não puxou mais. Uma das coisas mais importantes quando se imagina um saber ampliado é que ele seja aplicado na tua vida e na minha, na empresa, na família, na escola, no clube, na amizade. Para que a gente não deixe de experimentar a reflexão crítica, a reflexão que gera a emancipação e, portanto, que nós não sejamos dominadas e dominados e não nos tornemos pessoas, tal como tristemente a figura do elefante do lado de fora do circo balançando.